Olá pessoal, meu nome é João Duarte de Azevedo. Eu estou aqui hoje para continuar falando com vocês sobre nossas forças mentais. Esse é o segundo vídeo e no primeiro vídeo eu fiz uma introdução sobre o assunto falando sobre a nossa necessidade de ampliar a nossa capacidade de usar as nossas forças mentais em função da evolução das máquinas com inteligência artificial. Por causa disso, em muito pouco tempo, podemos ter máquinas, robôs, veículos ou qualquer outra coisa com mais inteligência do que nós, os seres biológicos, nós humanos. Falei também sobre as nossas mentes, a mente superior e a mente inferior. A mente superior, ou o nosso espírito, ou o nosso eu maior, e a mente inferior é a nossa mente do corpo. E fechei o vídeo falando sobre a primeira chave que nos ajudará a abrir os canais que nos levarão à evolução da nossa capacidade mental, que é a força do desejo. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a força do pensamento. Todo pensamento é uma força e também parte do nosso espírito. Qualquer pensamento, falado ou não, apesar de invisível, é uma coisa, uma substância tão real quanto a água, o ar, a terra, o fogo. O ar a gente não vê, mas alguém duvida que o ar existe? Nós respiramos. O espírito também é invisível, a gente não vê com esses olhos, mas ele está aqui, junto de nós, controlando e dando a força vital que este corpo precisa para estar neste mundo, para viver aqui. Todo pensamento, mesmo não falado, é algo que vai até uma pessoa, a um objeto, ou a qualquer elemento, em qualquer lugar, em qualquer mundo. E aonde for o pensamento, o nosso espírito vai junto. Você pensou, conectou. Pensou num lugar, seu espírito vai lá no mesmo instante. Pense num lugar que você tenha uma boa lembrança. E permita o seu espírito trazer para você as suas percepções. Você vai se surpreender. Quanto detalhe maravilhoso você vai se lembrar. Quanto detalhe maravilhoso você vai... Puxa, eu não tinha percebido isso. Mas está lá e o seu espírito trouxe para você. Pensou numa pessoa, seu espírito vai até ela. Não importa onde ela esteja, nem o que ela esteja fazendo. Se você fizer um bom pensamento para uma pessoa, ela vai receber este pensamento. Vocês já viram essa história? Quando uma pessoa está doente ou está mal, alguma coisa aconteceu com ela, as pessoas pedem, rezem por ele. A oração é uma forma de você levar o pensamento àquela pessoa, um bom pensamento. E a imaginação? A imaginação é um pensamento? Claro que é. Tudo que você imagina em sua mente é uma realidade espiritual. Quando você está imaginando, na realidade, você está no espírito. E espiritualmente, realizando a sua imaginação. Todo plano ou invenção que você imaginar de forma clara, com substância, e você está realizando isso espiritualmente. E é tão real quanto qualquer objeto que conseguimos ver ou pegar. Essa imagem mental, se você a desejar e mantê-la viva em sua mente, ela se materializa e torna visível aos olhos deste mundo.
ou se transforma em resultado do trabalho aqui neste plano físico. Então, a imaginação é uma imagem mental que você cria daquilo que você deseja. Se uma pessoa pensar em matar alguém, ela na realidade coloca um elemento de assassinato no ar. Ela envia um plano de assassinato tão real como se ela desenhasse no papel. Este pensamento do mal é uma força viva, muito poderosa, e chega em outras mentes, aquelas mentes que já estão sintonizadas com esse tipo de pensamento, e é absorvido, assimilado, e ainda ela amplia nas suas próprias mentes esta força. A consequência disso é que essas mentes, pelo fato de já estarem sintonizadas, elas se sentem fortalecidas e pode agir, e pode até chegar às vias de fato e cometer um assassinato. Então, todo pensamento é uma força, não se esqueça disso. Se uma pessoa vive só pensando em doença, ela está sempre criando o elemento doença no seu próprio corpo. E também envia os elementos de doença para outras mentes que estão sintonizadas com esse tipo de pensamento. Não tem aquela pessoa que vive pensando que está sempre doente? Pois é, ela está sempre jogando o elemento doença no ar. Os outros estão recebendo. Se ao contrário, ela pensar em saúde, em força, em alegria, ela constrói essas forças em si mesma. Veja que maravilha. E também as transmite para outras mentes, que se conectam com esse tipo de pensamento. Você já ouviu a frase, o homem é o que pensa? Sim, nós somos o que pensamos. Nós estamos o tempo todo construindo em pensamento o que somos hoje. Nesse exato momento, a nossa grande força mental, os nossos pensamentos, está construindo novas células bonitas e saudáveis. Ou está destruindo as nossas células e substituindo-as por outras doentes. Depende só do que nós estamos pensando. Portanto, o nosso pensamento é que constrói a nossa vida. Nosso espírito é que constrói esse corpo, que mantém ele forte, saudável e bonito. Lembre-se que nós somos únicos, a nossa mente é única. Agora, de onde vem a nossa real força? A força positiva é o nosso espírito. A nossa real força é o nosso espírito. Quando levantamos um peso, colocamos toda a nossa força no músculo que o levanta. Quanto mais pesado for o peso, colocamos no músculo a maior parte da nossa força espiritual, talvez toda. Agora, o que acontece se naquele momento uma parte do pensamento for desviada em outra direção? Se alguém falar conosco, se algo nos assustar ou incomodar, uma parte da nossa força ou pensamento nos abandonará. Qualquer dessas distrações fatalmente vai comprometer a nossa atividade do levantamento do peso. Portanto, é a mente, o pensamento, o espírito que usa o músculo para fazer o esforço. Não há atividade ou trabalho sem a inteligência. E quando falo inteligência, pensamento, espírito, mente, significa quase a mesma coisa. Por isso que todos os técnicos, treinadores, insistem para que os atletas mantenham uma concentração, porque eles sabem que se nós desviarmos o pensamento, nós não realizamos nada bem feito. Eu vou contar uma historinha para vocês
que aconteceu comigo. Eu gosto muito de viajar de moto e eu estava numa viagem com uma moto grande, uma moto de estrada, uma moto que pesa em torno de 300 quilos. E nós estávamos num grupo de 3 pessoas e os meus amigos, eu fiquei para trás, eles avançaram, eu fiquei atrás de um caminhão numa subida. E num dia que estava chovendo, a pista molhada, eu não consegui ultrapassar o caminhão antes da subida e fui atrás dele até terminar a subida. No que terminou a subida, que eu percebi que a estrada ficou livre, eu saí para ultrapassar. Logo à frente, eu me deparei com 3 cachorros atravessando a pista. Eu não estava muito próximo. Eu pensei em frear a moto, mas estava a pista molhada e eu sabia que não ia conseguir parar. Tentei desviar, mas infelizmente eu peguei um cachorro. Não matei ele, felizmente ele não morreu, mas eu não consegui segurar a moto. E a moto balançou e eu fui para um lado e para o outro e aí eu não teve jeito, fui para o asfalto junto com a moto. Eu segurei ela para não sair dela com medo de que ela pudesse capotar em cima de mim. E saímos arrastando no asfalto, os 2, eu e a moto. Parou. No que parou, a primeira reação eu fui sentir se eu me mexia, se estava tudo inteiro. Olhei que eu vi, percebi que a minha perna estava embaixo da moto, mas não estava presa. Neste momento eu escutei o caminhão que estava chegando, eu tinha acabado de passar ele, estava chegando. Aí eu me localizei, eu estava no meio da pista. Eu não pensei mais nada, eu só simplesmente saí debaixo da moto, levantei e levei para o acostamento. Parei, quando eu acabei de parar, o caminhão passou. Bom, aí eu fui me ver que a minha capa de chuva, estava com capa de chuva, tinha se destruído porque eu me arrastei com ela no asfalto. Eu estava inteiro, não tinha quebrado nada, percebi que não tinha quebrado nada, nem machucado, porque eu estava muito bem equipado, felizmente. A moto quebrou algumas coisinhas, mas não estava impedido de eu andar com ela. Então, liguei, pegou, subi nela e saí. Logo na frente, eu alcancei meus amigos e aí contei a história para eles, o que eu tinha feito. Aí um deles me falou assim, não, você tá gozando com a nossa cara, ninguém consegue levantar essa moto sozinho. Pois é. Daí que eu me toquei, realmente. É muito difícil levantar uma moto de 300 quilos sozinho. Eu não senti o peso da moto. Eu levantei e saí. Eu confesso com vocês que eu fiquei tão surpreso quanto eles depois que eu me toquei, que eu não senti o peso da moto, não percebi nenhuma anormalidade no meu corpo por ter feito uma força tão grande. Como eu fiz isso? Aí está a explicação. O Espírito estava lá. Naquele momento eu não tinha bloqueios, eu só tinha um sentido, era me proteger, de que o caminhão passasse por cima de mim e da moto. Então, tire as suas próprias conclusões. Você já deve ter ouvido histórias de que alguém passou por situações parecidas. E isso é muito comum. Muito bem, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vou voltar em outros assuntos no próximo vídeo. Se você gostou do que ouviu e achou que esse assunto faz sentido para você, se inscreva no nosso canal, siga nas redes sociais, acompanhe os próximos vídeos. Se tiver alguma dúvida, faça pergunta nos comentários logo abaixo do vídeo. Escreva suas experiências, dê a sua opinião. Vamos procurar responder todas as questões. Obrigado.